Muito bem. Como sempre, tentando ser prático e útil. Gostaria de começar lendo uma pequena definição sobre arte, extraída aqui do Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais, de Mário Ferreira dos Santos. No sentido moderno, este termo significa arte, a habilidade, a perícia, a sabedoria capaz de imaginar, inventar, traçar, de modo a realizar a beleza artística, que não é apenas uma repetição ou cópia da beleza natural, mas também o meio de dar surgimento a ideias com profundidade e fazer surgir das coisas valores inesperados e penetrar até os últimos mistérios do ser. Quer dizer, isso aqui é só uma parte da definição que o Mário Ferreira desenvolve aqui. Mário Ferreira, segundo o professor Olavo de Carvalho, é um filósofo brasileiro que dá de peito com Platão. Então, aqui, recentemente, o Saguão do Santander foi palco de uma exposição artística muito heterogênea. Vamos dizer assim, em meio a obras de grande valor, se miscuíam obras, supostas obras de arte, que na verdade não são obras de arte, são apenas degeneração da arte em fetiches e perversões sexuais. Mas antes de entrar neste assunto, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo. Por exemplo, esses dias eu fui visitar um amigo meu, fui até a casa de um amigo meu visitá-lo e a sua família. Uma família de evangélicos. Ele, a esposa e os 3 filhos são todos evangélicos roxos. E, portanto, entre outras coisas, eles cultuam basicamente música gospel. Estava eu lá conversando com ele, era um dia de calor, portas e janelas estavam todas abertas para arejar a casa, e a casa ao lado também, a casa do vizinho também estava toda com portas e janelas abertas. E da casa do vizinho chegava até nós um som muito chato e perturbador. Então eu e o meu amigo nos aproximamos da janela e verificamos, para nossa infelicidade, que se tratava desses famosos funks de favela. Bom, em primeiro lugar, funk mesmo, funk de verdade, estrito senso, é o que o James Brown fazia, era o que Stevie Wonder fazia, e na área do rock and roll, o que Grand Funk Railroad fazia. Agora esses funks aí, principalmente esses funks de favela, que em geral não passam de um aglomerado de sons que podem ser produzidos tanto em computadores quanto em celulares, não são mais do que isso, uma espécie de combinação de sons ridículos entremeados de mensagens porcas. Ou seja, é apologia ao tráfico de drogas, apologia ao crime, apologia à prostituição, apologia ao enriquecimento ilícito, apologia à destruição da polícia, enfim, eu não sei como é que se pode chamar de música isso, mas enfim. O sujeito que morava na casa ao lado estava tocando esse tipo de som a toda altura. Isso estava incomodando a família do meu amigo, que afinal de contas também tem 3 crianças pequenas na casa dele, com aquele som indecente. E na própria casa do vizinho, da onde vinha esse som, notamos que haviam crianças brincando no quintal. Então, é óbvio que ficou bem claro que a pessoa que estava fazendo isso, que estava tocando aquele tipo de música a toda altura, é uma pessoa sem noção, sem educação, que no fim das contas não quer mais do que chamar a atenção para si. Por algum motivo, Talvez ele queira ser tão vulgar quanto o tipo de som que ele curte, Mas, tá. Então, eu e meu amigo começamos a conversar sobre isso, Quais seriam os meios legais de, pelo menos, tentar restringir esse tipo de situação, porque, afinal de contas, por mais que ele esteja usufruindo do direito dele, está na casa dele, e o lar é inviolável, conforme a Constituição, ainda assim, a atividade que ele estava praticando ali estava, vamos dizer, cruzando fronteiras e invadindo o espaço do outro. Eu falei para esse meu amigo, olha, para tentar restringir esse tipo de coisa, por exemplo, diminuir, vamos dizer assim, tentar fazer com que aquele ser que estava ali do outro lado, pelo menos, tivesse o bom senso de diminuir o som para não atrapalhar o seu semelhante de volta, esse meu amigo teria que recorrer
não há um discurso acusatório do tipo, este tipo de música, esse tipo de som pode induzir as crianças à prostituição, ao sexo precoce, né, ao crime. Né? Porque se ele fizesse isso, o que acontece? Do outro lado, né, a parte que está sendo acusada provavelmente vai se defender, né, com um discurso semelhante, dizendo que esse meu amigo, por escutar só música gospel, também estava produzindo algum tipo de mal para os seus filhos. Porque, afinal de contas, muitas das igrejas evangélicas não são mais que caça-níqueis. Né? E provavelmente ele ia, né, enriquecer o discurso dele dizendo que a música gospel, né, que o meu vizinho toca na casa dele, não estaria fazendo mais do que, vamos dizer assim, induzindo os filhos dele a sustentar as igrejas evangélicas. Então, é claro que não dá para ir na base da acusação. Mas há uma diferença essencial entre as duas coisas. Por exemplo, uma música evangélica e uma música funk, esses funks de favela, isso que se convencionou chamar funk. Que, no meu entender, seria assim: o discurso ali que você justificasse a restrição daquele som a um determinado lugar seria de que aquele tipo de som ele não é adequado em determinadas situações. Né? Não é um som adequado para se escutar a toda altura num lar, próximo de crianças, né? Ou que possa ferir os ouvidos do vizinho. Enfim, é um som, vamos dizer assim, é um tipo de culturazinha indecente. Né? Que não que necessariamente essa cultura vá induzir as crianças e os jovens para o mal, vamos dizer assim, para o mau caminho. Não pode induzir, mas não necessariamente. Não dá para discutir nesse nível, no meu entender, porque independentemente disso, independentemente de induzir ou não os jovens e as crianças para o mau caminho, esse som continua indecente. Então ele tem que ser, vamos dizer assim, a pessoa quer curtir as porcarias dela, que curta, mas nesse caso em um espaço mais restrito, porque isso de fato não é adequado, né, no convívio social. Por exemplo, para ilustrar o que eu quero dizer, outro dia eu estava aqui na minha casa, era um dia de folga, eu estava consertando a porta, que estava empenada, e como estava um dia de calor, né, abri todas as janelas e deixei rodando ali o Raining Blood, do Slayer, a toda altura. E fiquei consertando a porta, martelando, batendo, lixando, até que uma senhora que mora a 2 andares abaixo do meu, uma senhora de quase 70 anos, veio até aqui e pediu para que eu abaixasse o som e para que eu parasse de martelar, porque ela estava doente e estava tentando descansar. Eu poderia muito bem apelar para o meu direito e dizer que, poxa, eu tenho até 5 horas para fazer isso aqui. É o meu direito, como alguém que paga não só a prestação do apartamento, como paga direitinho também o condomínio, né? Cumpro os meus deveres aqui. Mas, vamos dizer assim, transcendendo os meus direitos aqui formais, eu procurei acessar o meu bom senso. Então eu fui lá e baixei o somzinho, o heavy metal que eu estava escutando, e deixei o trabalho para outro dia, né? Em respeito ao meu semelhante. Né? Eu realmente também, eu não me distingo muito daquele cara que estava tocando funk lá. Né? A minha distinção é mais de grau, não de natureza, como explica o próprio professor Olavo. Mas a minha diferença, assim, mais básica, mais essencial entre eu e ele é que, de fato, eu consegui acessar o meu bom senso e dizer, pô, de fato, eu posso sacrificar isso que eu estou fazendo no momento em prol do bem de outra pessoa. Claro que eu posso, né? Porque, afinal de contas, né, não era mais do que um serviço que não tinha uma urgência e continuar escutando a minha música, eu pude continuar, só que mais restritamente, para não incomodar os meus semelhantes. É mais ou menos assim que eu acho que funciona. No caso da exposição do Banco Santander, né, parece que foi o pessoal do movimento MBL, lá um rapaz, um negro lá, foi filmando algumas das artes, das supostas artes, que na verdade não passam de sacrilégios e fetiches sexuais, né, em forma de arte. Ele começou a filmar e começou a fazer críticas e questionar as pessoas que eram responsáveis pela exposição. Acabou que ninguém respondeu aos questionamentos dele e ele foi expulso do banco.
né, por seguranças. Mas eu acredito que ele agiu certo, ele não foi lá para acusar, para dizer que aquilo estava induzindo as pessoas ao mal, mas simplesmente que aquilo não é adequado à situação. Afinal de contas, né, a entrada de um banco, por exemplo, do Santander, não é um lugar apropriado para fazer um tipo de exposição com arte sacrílega e erótica, né, que nem se pode chamar de arte isso. Então, a questão aqui é que ali pelo banco, por exemplo, circulam famílias, né, pessoas que vão pagar suas contas, e muitas vezes está lá um pai com um filho, né, pai com seus filhos, e ele acaba dando de cara com, vamos dizer, determinados tipos de formas, cores e imagens que são totalmente inadequados para a visão dos seus filhos, né, na presença dos seus filhos. Eu gostaria de saber, conforme aqui a definição que eu li aqui do Mário Ferreira, sobre você aprofundar a sua sensibilidade, a sua percepção e descobrir mais coisas, né, adquirir um conhecimento maior sobre os mistérios da natureza e do ser humano pela arte, o que isso tem a ver com uma caixa cheia de hóstias, né, que fazia parte da exposição, uma caixa cheia de hóstias, com a palavra pênis escrita em cada uma das hóstias. O que isso tem a ver com a busca de um conhecimento, de um aprofundamento da percepção, né, do espírito humano por meio da arte? O que isso tem a ver? Aliás, o que isso tem a ver com a arte? Não tem nada. Qual seria o propósito? Você abrir uma caixa cheia de hóstia, com a palavra pênis escrita em cada uma das hóstias, no saguão de um banco. Eu, no meu entender, eu acho que nem o Antônio Gramsci conseguiu prever uma coisa tão porca e tão descarada como essa. É muito estranho. Eu, por exemplo, eu aqui que sou um cultor de heavy metal, você pega lá um CD de black metal, bom, o CD de black metal vai ter uma mensagem negativa, né, em oposição ao cristianismo, por exemplo. Mas, pelo menos, a maior parte dos músicos de black metal não prega isso como uma coisa bonita. Né? Por exemplo, as apresentações, por exemplo, do Gorgorô, eles gostam de se mostrar como assim, pessoas sujas, né? Pervertidas, ruins, né? Pessoas mal intencionadas, que se opõem ao bem, né? Pessoas vulgares, né? Agressivas. Pelo menos o show, por mais sacrílego que seja, ele não tenta disfarçar o mal em forma de bem, como se fosse um bem. Agora, muitas das peças indecentes que estavam lá nessa exposição, elas tentavam se misturar com as peças boas, com as peças de arte legítima. Ou seja, elas tentam disfarçar algum tipo de perversão, algum tipo de sacrilégio, como se fosse parte da arte, como se fosse uma espécie de equilíbrio entre a boa arte. É uma coisa muito absurda, né? No meu entender, é uma tentativa muito ingênua de tentar meter na cabeça das pessoas determinados tipos de novos conceitos e novos significados para a vida humana, né? Ali, eu acho que aqui, as peças ali que eram supostas artes e que na verdade não são mais do que expressões de perversão sexual ou de sacrilégio, no meu entender, deveriam estar sendo expostas num, sei lá, algum evento fetichista, sadomasoquista, um local apropriado para isso. E não num local público, onde circulam famílias, com crianças, com avós, né? Ou seja, pessoas, cidadãos decentes, estão indo lá, por exemplo, vão lá para um banco para pagar suas contas, resolver suas pendências, né? E muitas vezes tem que permanecer muito tempo ali, né, até serem atendidos, e assim tem que ficar contemplando uma série de imagens vulgares, né, em presença de seus filhos, né, sendo que as pessoas não merecem esse tipo de coisa, né? Principalmente as crianças e os jovens não merecem ter que ficar sendo bombardeados com esse tipo de coisa em locais como esse. Então, querem praticar perversão, querem expressar os seus problemas emocionais, os seus fetiches sexuais, bom, façam isso num local apropriado, num evento sadomasoquista, fechado, né, próprio para esse tipo de gente, porque senão fica uma coisa muito estranha, né? É claro que isso é uma coisa totalmente inadequada para a situação e é, de certa forma, uma invasão, um ataque direto, frontal e estúpido aos bons princípios. Mais ou menos isso.